Fala, galerinha de plantão! Vamos lá avançar no nosso curso de redação 4Ps para concursos públicos. Agora a gente vai avançar um pouco mais e vamos conhecer, depois de termos passado por aquela estrutura redacional organizada, divisão por parágrafos. Agora a sua dissertação terá 4 parágrafos. Agora você já sabe que o seu texto de 30 linhas preferencialmente será dividido em 6,996. Agora você já sabe também que a sua introdução precisa ter entre 2 e 3 períodos, que o seu D1 tem que ter 4 períodos, que o seu D2 tem que ter 4 períodos e que sua conclusão também pode variar entre 2 e 3 períodos. Então você já venceu essas etapas importantíssimas, fundamentais, porque a gente começa a dar cara, dar estrutura para o seu texto, dar corpo para o seu texto, sem aquelas historinhas de esqueletinho. Esqueça esqueletinho na sua vida, por favor. E agora a gente avança um pouco mais e você vai ver um passo a passo de uma construção textual a partir da leitura de um texto motivador. Então vem comigo, porque eu sou o professor Valmir Ferreira, um especialista em provas de redação para concursos públicos. Vamos lá, galerinha, dando continuidade ao nosso curso de redação 4Ps. Vamos avançar a nossa tela. E o que eu trago para vocês na tela seguinte? Bom, é hora do RS. Isso não é Rio Grande do Sul, mas é hora de relacionar e selecionar. Toda vez que vocês têm um texto motivador, é mega importante que vocês consigam estabelecer as conexões de ideias, informações, argumentos, opiniões com aquilo que está sendo colocado ali, que está vinculado diretamente a um tema nuclear, certo? Então, a ideia foi, vamos simular exatamente o que pode acontecer em um dia de prova. Olhe no cantinho direito, o primeiro espaço está lá, texto motivador. Então, vamos lê-lo. Em seguida, a gente vai para o comando da discursiva, porque esse é o roteiro. E depois a gente vai para a seleção das palavras-chave. A partir daí, avançamos e vamos para a construção do texto, certo? O que diz o texto motivador? A capital de Santa Catarina, Florianópolis, planeja criar mecanismos de mobilidade urbana pelo fato de a demanda de veículos ter aumentado em 1/3 na cidade nos últimos 2 anos. Segundo os estudos da Secretaria Urbanística Local, houve um aumento expressivo de veículos, desde que o governo anunciou o incentivo fiscal e fez com que os preços automobilísticos decaíssem cerca de 30%. Então, ao que tudo indica, esse texto nos traz informações importantes e estabelece uma conexão entre causa e efeito. O governo diminuiu incentivos fiscais, aliás, anunciou um incentivo fiscal, isso fez com que o preço dos veículos caíssem. Uma vez os preços caindo, houve um aumento, então, da compra de veículos na capital Florianópolis. Uma vez que aumentou o consumo, aumentou a demanda, em um tempo curto, que foi de 2 anos, isso nos faz pensar que a capital ela não se preparou, não se estruturou na mesma velocidade. Então, é claro que isso implicou problemas no trânsito, problemas de mobilidade urbana. Então, a gente já tem algumas ideias que podem ser coletadas a partir daí. Estamos correlacionando, estabelecendo as relações de causa e efeito. O que diz o comando da discursiva? Considerando as afirmações, então a gente vai considerar as informações, cuidado com os comandos, porque eles podem dizer com base no texto, com base nas informações, considerando as informações, levando em consideração seus conhecimentos, levando em consideração as informações do texto e seus conhecimentos. Então, os comandos variam e você tem que fazer exatamente aquilo que a banca está pedindo, beleza? Então vamos lá, considerando as informações do fragmento textual acima, redige um texto dissertativo argumentativo, em que nele você exponha de forma clara sua opinião sobre o tema. Bom, mas o tema não foi dado, como algumas bancas fazem. Então, uma vez que o tema não foi explicitado, a gente vai para o texto, coleta as informações, gera o tema, gera os argumentos e começa a trabalhar o texto. Beleza, acredite nisso. Então vamos à seleção. Veja que do texto podemos recortar mobilidade urbana, essa palavra-chave, mas sabemos também que podemos selecionar outras, viu? Selecionar, a gente relaciona e seleciona. Relacionar outras palavras, as quais estão relacionadas diretamente com o tema. Então a gente seleciona palavras que estão relacionadas diretamente com o tema. 2 pontos, quais sejam criar mecanismos,
aumento expressivo de veículos. Então, aumento expressivo de veículos certamente trouxe problemas, por isso a capital precisa criar mecanismos para resolver um problema que foi gerado, que é a mobilidade urbana. Beleza, tudo organizado, tudo definido. Agora, ó, é só seguir, dar aquela estrutura. Quantos parágrafos será a sua redação? 4. Quantas linhas terá em cada parágrafo? Introdução 6, D1 9, D2 9, conclusão 9. Quantos períodos terá o seu texto? A introdução pode ter de 2 a 3, o D1 4 períodos, o D2 4 períodos e a conclusão de 2 a 3 períodos, certo? Ou seja, estamos com uma estrutura definida. Vamos então para a próxima tela e verificar como ficaria essa introdução a partir dessa leitura. Acompanhe na tela comigo. Organizando a introdução. Novamente, aquela observação da nossa seleção. O texto, veja que o texto podemos recortar a mobilidade urbana, temos que criar mecanismos de aumento expressivo de veículos. Então, o que nós vamos fazer? A partir dessas palavras-chave, a gente já vai montar um tópico frasal, né, seguido do segundo período, que vai incorporar os nossos argumentos, as nossas informações, a nossa tese, ou seja, nós vamos organizar essa introdução, de modo que o tema seja explicitado, de modo que os argumentos da tese sejam utilizados. Então, como ficaria tudo isso? Assim, ó, lidar com o aumento expressivo de veículos em áreas urbanas, sem dúvida, exige esforço político e social para que o dinamismo da circulação não seja comprometido e que a mobilidade urbana seja um bem comum. Olha, já veio aumento expressivo de veículo, porque é causa, as pessoas precisam lidar com isso, ou seja, lidar com esse problema. Esse problema exige esforço social, esforço político, para que esse dinamismo da circulação não seja comprometido. Ou seja, precisamos de mobilidade. Fechou o tópico frasal, aí vamos para o segundo período e abordar uma das pautas que estará como argumento a ser desenvolvido. E assim ficou. Vamos lá. Dessa forma, torna-se imperativo criar mecanismos inovadores que promovam a mobilidade urbana, promovam dentro de contextos sociais de eficiência e de sustentabilidade. Pronto, 6 linhas, abrimos a nossa temática, a nossa redação. Esse parágrafo introdutório já compõe o tema, que é mobilidade urbana, já traz as pautas que serão desenvolvidas, que estão correlacionadas a um problema, ou seja, tivemos o aumento expressivo de veículos e isso gerou transtorno, esse transtorno precisa de solução. E essa solução ela tem que ser a partir de criação de mecanismos, e esses mecanismos precisam ser inovadores. E esses mecanismos inovadores eles precisam promover a mobilidade urbana. Certinho? Então, fechamos a introdução. Agora a gente vai para o próximo slide e vamos ver como se comportaria o nosso D1. De olho na tela. Organizando o D1. Diante dos desafios cada vez mais complexos impostos pelo crescimento populacional e o aumento expressivo de veículos, trouxe a pauta, nas áreas citadinas de cidade, é imperativo um planejamento sustentável. Assim, torna-se fundamental explorar soluções inovadoras para melhorar a mobilidade urbana e promover qualidade de vida social. Nesse contexto, a implementação de sistemas inteligentes de transporte coletivo e o desenvolvimento de infraestruturas adaptadas às necessidades modernas, como pavimentações, áreas verdes, ciclovias e áreas de lazer, são também necessárias para o bem comum. Logo, pensar em mobilidade urbana é, ao mesmo tempo, pensar em toda a sociedade. Observem que o D1 está composto exatamente de 4 períodos e com 9 linhas, assim como a gente vem desenhando o texto. Então, quando a gente fala em estrutura, pessoal, é exatamente isso. O examinador ele tem que olhar para o seu texto, ele tem que ver quantos parágrafos tem o seu texto, ele tem que ver a organização do seu texto, ele tem que ver essa estrutura interna, porque a partir daí ele se preocupa só com o conteúdo. Como é que você trabalhou esse conteúdo, como é que você selecionou esse conteúdo, se você deu sequência a esse conteúdo, se essa sequência tem lógica, tem progressão. Então vai encurtando para o examinador aquele olhar de análise, porque ele já começa a identificar muitos elementos favoráveis, ou seja, então você está pontuando com ele, certo? Vamos ao D2? Vamos lá ao nosso próximo slide, organizando o D2. Para tanto, a abordagem sobre essa problemática de cunho nacional exige não apenas soluções inovadoras, mas também uma ênfase na eficiência e na sustentabilidade. Reconhece-se desse modo que a mobilidade não é apenas uma questão de infraestrutura, mas também uma questão de equidade, acessibilidade e qualidade de vida para todos os cidadãos. Logo,
É igualmente importante que todas essas inovações sejam concebidas e implementadas de forma a garantir a eficiência operacional e impacto positivo ao meio ambiente e à sociedade. Portanto, é crucial a promoção de mobilidade eficiente, inovação responsável e sustentabilidade às gerações do presente e do futuro, de modo a promover o bem-estar social. Mais uma vez, temos um desenvolvimento, que é o D2, com 9 linhas, com 4 períodos, cada período exercendo a sua função específica para o parágrafo, e cada parágrafo exercendo a sua função específica de parágrafo, certo? Entendam isso, tem muita coisa para a gente ir para frente, não pense que eu estou correndo aqui, eu estou materializando a coisa para você ver como é que funciona. Mas tem muita coisa interessante que você vai ter acesso. Muita coisa mesmo interessante a que você vai ter acesso. Certo? Vamos lá para o nosso próximo slide, organizando a conclusão. Em vista disso, e diante dos desafios crescentes enfrentados pela mobilidade urbana, propõe-se, como solução eficaz para lidar com tais questões, a promoção do bem-estar social. A partir de políticas públicas que viabilizem, pois, soluções inovadoras e responsáveis, será possível pensar uma sociedade verdadeiramente equânime. Só diante dessa conjuntura, poderemos pôr em prática o que se nominou de mobilidade urbana. Olha só, simples, né? Essa é uma redação simples, bem estruturada, bem distribuída, na sua proporcionalidade. Não é um texto maravilhoso, a ideia não é de colocar um texto que arrase, não. É mostrar para você que não há tanto segredo assim, mas que você precisa estruturar, você precisa organizar, precisa ter uma estrutura externa, precisa ter uma estrutura interna para você começar a avançar verdadeiramente em busca dessa redação de alto desempenho. Certinho, pessoal? Então, conclusão com 6 linhas, 3 períodos, a introdução foi com 2 períodos, a conclusão foi com 3 períodos, o D1 com 4 períodos, o D2 com 4 períodos, tudo dentro do esperado no que se refere à estrutura textual, na parte externa e na parte interna. Tema selecionado, obediência ao comando, progressão textual, encadeamento de ideias, articulação entre os períodos e articulação entre os parágrafos. É isso, é uma redação top. Um abraço e vamos lá para a nossa próxima etapa.